Usar um fármaco para induzir o sono pode ser por meio apenas da alteração da dose? Podemos dizer que sim. Vamos trazer alguns exemplos para mostrar isso. A trazodona é um fármaco antidepressivo, mas ela é um fármaco antidepressivo na dose de 150 a 600 miligramas. E por que é um fármaco antidepressivo nessa dose? Porque ele vai inibir diversos receptores e diversos transportadores. Quais são eles? A trazodona é o inibidor do receptor H1 da histamina, do receptor adrenérgico alfa-1, dos receptores serotoninérgicos 5-HT2A e 5-HT2C e também inibe a recaptação de serotonina, ou seja, inibe o transportador SER. Mas a inibição desses locais, desses pontos farmacológicos, desses alvos farmacológicos, ele possui afinidades diferentes. Na dose de 150 a 600 miligramas, ele consegue inibir todos esses alvos farmacológicos. Entretanto, quando nós diminuímos a dose para 25 a 100 miligramas, que é a dose na qual a trazodona tem ação hipnótica, os únicos locais onde a trazodona mantém inibição é o receptor H1 da histamina, o alfa-1 e o 5-HT2A. Significa o quê? Significa que esses alvos farmacológicos, H1, alfa-1 e 5-HT2A, possuem uma afinidade muito maior do que, por exemplo, 5-HT2C e o SER. Ou seja, se a dose diminuir, ele não consegue mais se ligar e não consegue promover a ação farmacológica. Então, em doses maiores, a trazodona tem um efeito antidepressivo, mas em doses menores, em virtude da variação de afinidade pelo local de ação, ele possui efeito hipnótico. A mesma coisa acontece com a doxepina. A doxepina é um agente antidepressivo na dose de 150 a 300 miligramas. Nessa dose, a doxepina é antagonista H1, alfa-1, M1, inibe a recaptação de serotonina e também inibe a recaptação de noradrenalina. Mas quando a dose da doxepina é reduzida para 1 a 6 miligramas, apenas a inibição de receptores H1 permanece. Ou seja, nessa concentração, a doxepina passa de antidepressivo para um agente hipnótico, uma vez que a ligação da doxepina com receptores H1 tem uma afinidade muito maior do que para os outros alvos farmacológicos. E a quetiapina? A quetiapina possui diversas ações. Tem uma ação antipsicótica, numa dose de 800 miligramas, tem uma ação antidepressiva, numa dose de 300 miligramas, e tem uma ação hipnótica, numa dose de 50 miligramas, pelas mesmas razões. A diminuição da dose vai retirar o efeito farmacológico na qual o alvo daquele fármaco tem uma afinidade menor. Então, por exemplo, nesse caso aqui da quetiapina, com 50 miligramas, a quetiapina consegue inibir apenas os efeitos histaminérgicos, como nós vimos, é um neurotransmissor excitatório envolvido com as ações de vigília. Qual o papel da orexina no controle do sono? Então, nós vimos que, assim como a melatonina está envolvida com a ativação do sono, a orexina está envolvida com a ativação da vigília. São aqueles dois centros que nós vimos no início da aula, aqueles dois centros neurológicos controladores ou do núcleo preóptico ventrolateral ou do núcleo túbero-mamilar. Então, como é que vai agir a orexina? A orexina ela é produzida pelo hipotálamo, na verdade pelo hipotálamo lateral. Existem dois tipos de orexina, a orexina A e a orexina B. E também existem dois tipos de receptores para a orexina, o receptor OX1 e o receptor OX2. A orexina A, ela se liga tanto ao receptor 1 como ao receptor 2. E a orexina B se liga apenas ao receptor 2. Então, quando a orexina A se liga ao receptor 1, por exemplo, ela vai desencadear, através de uma resposta à proteína G internamente, uma saída de cálcio e uma entrada de sódio, promovendo no neurônio que contém o receptor da orexina uma despolarização de membrana. E quais são os neurônios que possuem receptor 1 da orexina? São receptores noradrenérgicos localizados no locus cerúleo. E a ligação da orexina a esse receptor e a despolarização de neurônios noradrenérgicos no locus cerúleo possui um papel secundário na regulação do sono. O principal papel da orexina no controle do sono está relacionado à ativação de receptores 2. E ao se ligar tanto a orexina A como a orexina B, ao se ligar aos receptores 2, irão promover o deslocamento de receptores
receptores glutamatérgicos do tipo NMDA para a superfície celular, ou seja, esses receptores estarão disponíveis para a ligação do glutamato. Quando o glutamato se liga nesses receptores, irá promover a despolarização desses neurônios. Quais são esses neurônios? São neurônios histaminérgicos do núcleo túbero-mamilar, ou seja, daquele núcleo responsável pela vigília, produzindo histamina. Esse é o principal papel na regulação do sono, como nós vimos, a ativação ou a ligação de vários circuitos cerebrais. A ausência de orexina, ela está envolvida com a narcolepsia, ou seja, se precisamos de orexina para nos mantermos vigilantes, a ausência de orexina irá promover um desligamento contínuo dos nossos circuitos cerebrais, produzindo um sono diurno e contínuo chamado de narcolepsia. Então, se a orexina é responsável pela vigília, antagonistas de orexina poderão ser usados para o tratamento da insônia. E aí nós temos 3 tipos de antagonistas de orexina. O SORA1, que vai antagonizar exclusivamente o receptor OX1. Como o OX1 tem um efeito secundário no sono, ele irá promover também efeitos secundários, como por exemplo, reduzir os desejos por medicamento ou alimento. Os principais antagonistas SORA1 são fármacos experimentais. Nós podemos ver aqui os códigos deles ao lado. Para os antagonistas do tipo SORA2, nós temos a inibição dos receptores OX2. Como nós vimos, esses de fato são receptores envolvidos primariamente com a regulação do sono. Então, os fármacos como, por exemplo, o EMPA, ao bloquear receptores OX2, inibindo a ligação da orexina, poderão melhorar a manutenção do sono. Então, nós vimos que a melatonina é um fármaco importante para induzir o início do sono, mas não é um bom fármaco para a manutenção do sono. Já os antagonistas de orexina são bons fármacos para a manutenção do sono, mas não para induzir o início. E nós temos também os antagonistas duais, que é o DORA, que vai inibir tanto os receptores OX1 como os receptores OX2, dessa forma melhorando o início e também a manutenção do sono. Nós temos 2 representantes, amorexante e suvorexante. Dessa forma, os antagonistas duais irão inibir OX1 e OX2, são os DORA. Então, como a orexina vai atuar nos seus receptores, estimulando a vigília, o bloqueio desses receptores, seja pelo DORA, seja pela SORA, irá diminuir a insônia, produzindo assim o adormecimento, favorecendo assim o sono. Agora chegou a hora de falarmos sobre os promotores da vigília. E os promotores da vigília são utilizados nos casos da sonolência excessiva diurna. Quais são as principais causas de sonolência excessiva diurna? A principal causa é a privação do sono, mas também pode ser por motivos de transtorno do sono, narcolepsia, apneia obstrutiva do sono, pernas inquietas, transtornos dos movimentos periódicos dos membros, dentre muitas outras causas relacionadas com a insônia. Mas então, o que há de errado com a sonolência excessiva? Bem, os pacientes com sonolência diurna excessiva, eles têm problemas de função cognitiva. Por exemplo, quando pacientes com narcolepsia ou com privação do sono, eles tentam realizar testes cognitivos, eles costumam ativar com grande esforço o córtex pré-frontal dorsolateral de forma normal. Entretanto, eles não conseguem manter essa ativação. Quando os mesmos indivíduos com narcolepsia, eles tomam um estimulante ou uma modafinila, eles são capazes de manter a ativação do córtex pré-frontal dorsolateral, bem como o desempenho cognitivo sem declínio. Presumivelmente, então, essa melhora resulta da otimização e do aumento das ações da dopamina nos circuitos cerebrais do córtex pré-frontal. Mas quem nunca tomou um cafezinho para permanecer acordado? Mas na composição desse cafezinho nós temos a molécula de cafeína. E como é que a molécula de cafeína funciona no estímulo à vigília? Bem, a cafeína, ela funciona no circuito da dopamina. Como é que ela funciona no circuito da dopamina? Ela é um antagonista de receptores da purina, principalmente os receptores da adenosina. Então, para entendermos bem esse processo, precisamos compreender qual a relação que o receptor de adenosina tem com os receptores de dopamina e o que é que a dopamina de fato vai fazer para estimular os circuitos da vigília. Então, podemos ver nessa imagem superior um receptor de dopamina
dopamina ligado à dopamina, e ao ligar-se essa dopamina, nós temos um estímulo dos circuitos cerebrais de ativação da vigília. E ao lado do receptor da dopamina, nós temos um receptor da adenosina, que quando está ligado à sua molécula agonista, ou seja, quando está ligado à adenosina, nós temos o desligamento da dopamina. Ou seja, quando a adenosina está ligada ao seu receptor, a dopamina não vai estar, consequentemente nós temos inibição dos circuitos cerebrais envolvidos com a vigília, ou seja, nessa condição, há sono. O que é que a cafeína faz? A cafeína ela vai ocupar esse receptor de adenosina sem ativá-lo e vai impedir que a adenosina se ligue ao receptor. Já que a adenosina não está ligada ao seu receptor, a dopamina pode então se ligar ao seu receptor, promovendo a sua atividade normal, que é estímulo dos circuitos cerebrais da vigília. Por essa razão, a cafeína se tornou um estimulante muito conhecido em função da propagação dos estímulos dopaminérgicos nos circuitos da vigília. Uma outra molécula também bastante utilizada como estimulante cerebral, como indutor ou promotor da vigília, é a modafinila. E a modafinila também age nos circuitos da dopamina. Entretanto, age por um outro mecanismo. A cafeína ela impede que a dopamina se desligue do seu receptor pós-sináptico. Já a modafinila vai agir na recaptação da dopamina, também agindo nos circuitos dopaminérgicos, impedindo que essa dopamina entre de volta nos neurônios pré-sinápticos. Dessa forma, nós temos elevação dos níveis de dopamina na fenda sináptica. O aumento da dopamina irá produzir um aumento dos circuitos cerebrais de estímulo da vigília. Ou seja, esse aumento da descarga tônica promovido pela dopamina terá secundariamente aumento da liberação de histamina no núcleo túbero mamilar, uma vez que esse circuito dopaminérgico irá estimular a liberação de histamina, e a histamina, como nós vimos, é promotor da vigília. Da mesma forma, os circuitos dopaminérgicos irão atuar no hipotálamo lateral, estimulando a liberação de orexina, responsável pela manutenção da vigília. Ou seja, a modafinila, ao aumentar a concentração de dopamina na fenda sináptica, irá promover a liberação de histamina e de orexina, estabilizando, portanto, o estado de vigília. Outra molécula também utilizada como promotor da vigília é o GHB, ou gama-hidroxibutirato. Essa molécula vai promover o sono de ondas lentas, indicado principalmente para narcolepsia e também para cataplexia. Como é que age o GHB? O GHB não age no circuito dopaminérgico, como nós vimos anteriormente, vai agir no circuito GABAérgico. O GHB ele é um agonista parcial de receptores GABA-B. Então nós vimos que o GABA é um neurotransmissor importante para a indução do sono, mas nós vimos principalmente relacionado aos receptores GABA-A, que são os receptores ionotróficos. E por que nós vimos principalmente os receptores GABA-A? Porque os GABA-A são o local de ligação dos benzodiazepínicos ou também dos fármacos Z. Mas existe um outro receptor, que é um receptor metabotrófico, que é o GABA-B, que também está relacionado com a regulação do sono. E o GHB ele é um agonista parcial desse receptor GABA-B. Então ele vai se ligar no receptor GABA-B e vai impedir que o GABA normalmente se ligue ao seu receptor. Mas onde é que isso é estimulante, já que ele é um agonista? Bem, ele é um agonista parcial. Então ele vai induzir a ativação desse receptor, mas em um nível menor do que o GABA induziria. Então, muito provavelmente, a inibição dos circuitos cerebrais promovidos pelo GHB é menor do que a inibição desses mesmos circuitos promovidos pelo GABA. Dessa forma, quando o GHB está ligado ao receptor GABA-B, irá diminuir a cataplexia, irá aumentar o sono de ondas lentas, irá diminuir a sonolência diurna. Tudo isso provocado por uma estimulação potencialmente inferior daquela produzida pelo próprio neurotransmissor GABA. Outra molécula importante também na promoção da vigília é a metilfenidato. Metilfenidato age por dois mecanismos. Ele inibe a recaptação de dopamina, como nós vimos, a dopamina é um importante neurotransmissor envolvido com a vigília, e também inibe a recaptação de noradrenalina, aumentando os níveis de noradrenalina. Como nós vimos,
temos um outro neurotransmissor também envolvido com a estimulação da vigília. Aumenta a noradrenalina, aumenta a dopamina na fenda sináptica, os circuitos cerebrais são ativados, a vigília vai ser intensiva. Só que o aumento da noradrenalina promovido pelo metilfenidato ocorre no córtex pré-frontal. Então nós temos aumento de noradrenalina no córtex pré-frontal promovido pelo metilfenidato. E o aumento da dopamina vai acontecer no núcleo accumbens. Então não é todo o sistema nervoso central, não é todo o córtex cerebral que vai ter aumento de noradrenalina ou de dopamina. Dopamina vai ser no núcleo accumbens e noradrenalina vai ser no córtex pré-frontal. Então nós podemos ver aqui exatamente o mecanismo do metilfenidato nos neurônios dopaminérgicos, inibindo a recaptação de dopamina. O aumento de dopamina na fenda sináptica irá promover a ativação dos circuitos da vigília. Do outro lado da imagem, inibindo a recaptação de noradrenalina, aumentando seus níveis na fenda sináptica da mesma forma, estimulando os circuitos da vigília. E uma outra molécula também estimulante e promotor da vigília é a anfetamina. A anfetamina também inibe a recaptação de dopamina, também inibe a recaptação de noradrenalina, assim como o metilfenidato faz. Entretanto, a anfetamina tem um mecanismo secundário, e esse mecanismo secundário está envolvido com o aumento da dopamina. Então podemos ver pela sequência da imagem que inicialmente a anfetamina se liga no transportador que irá recaptar a dopamina, impedindo essa recaptação. Então por si só esse mecanismo já aumenta a dopamina na fenda sináptica. Entretanto, a anfetamina não só bloqueia, como ela própria é recaptada para o neurônio pré-sináptico. Dentro do neurônio pré-sináptico, a dopamina ela entra na vesícula sináptica, ou seja, onde está armazenada a dopamina, expulsando essa dopamina para o citoplasma do neurônio. Com elevadas concentrações de dopamina no citoplasma neuronal, em virtude dessa expulsão promovida pela anfetamina, o neurônio ele inverte o circuito de recaptação. O transportador, em vez de recaptar a dopamina para dentro do neurônio, ele inverte esse movimento, fazendo com que aquele excesso de dopamina neuronal ela seja expulsa, aumentando ainda mais a secreção de dopamina. Então não apenas a dopamina não vai ser mais recaptada, como grande parte da dopamina estocada nas fendas sinápticas vai ser abruptamente liberada, mostrando aí o potencial estimulante da dopamina. Então essas foram as referências utilizadas nessa videoaula. Foi utilizado os princípios de farmacologia do Gulam, também farmacologia clínica e terapêutica do Fuchs, além do manual de farmacologia e terapêutica do Goodman e também o manual de farmacoterapia. E essa semana teremos os seguintes bônus track. Para todos aqueles que aderirem a algum programa de apoio, seja no apoia.se/Farmaco Sérgio Araújo, seja no patreon.com/Farmaco Sérgio Araújo, poderão baixar todas as apresentações, assim como todos os vídeos de quaisquer cursos que eu tenho no canal. Os apoiadores também terão como acompanhar o final dessa aula, onde eu comento os casos clínicos e todas as perguntas que fizemos no início dessa videoaula. Minhas redes sociais são no Instagram, @prof.sergioaraújo, no LinkedIn, @prof-sergio-araújo e no Twitter, @prof-sergioaraú2. Para todos aqueles que querem acompanhar as novidades do mundo da farmacologia ou ampliar a discussão em algum tema que não ficou muito claro, podem me seguir que lá faremos uma discussão mais ampla. Um abraço e até a próxima videoaula.